Amigos da cobrança e da recuperação de crédito, no ar o programa Negócio, Dívidas e Cidadania, que traz o apoio cultural da UniACERC, a Universidade Corporativa da CERC, que vem semeando conhecimento e formando talentos. Meus amigos, hoje o nosso entrevistado é o professor Vicente de Paulo Oliveira, diretor executivo da CERC, onde nós vamos buscar falar sobre o que a CERC vem fazendo no ano de 2011, o que a CERC pretende fazer no ano de 2012, enfim, vamos falar da representação da indústria da cobrança e o resgate da cidadania. Mas antes eu gostaria de lembrar a vocês que esse programa é transmitido pela TV Aberta de São Paulo, todas as quartas-feiras às 21h30, pelos canais 9 da NET, 72, o 99 e o Digital 186 da TVA. Lembro ainda que esse programa e os anteriores podem ser vistos no nosso site, www.acerc.org.br. Professor Vicente, acima de tudo, obrigado por aceitar o meu convite e aqui junto a gente poder traçar um panorama do que a CERC realizou nesse ano que está findando e das perspectivas e projetos da CERC para o ano que entra, buscando cada vez mais a representatividade do segmento, o fortalecimento de suas associadas e, acima de tudo, o conhecimento da sua representatividade dentro da mídia e, como um todo, buscar a credibilidade junto ao mercado para as suas associadas. Obrigado por aceitar esse convite, professor. Orlando, o agradecimento deve ser meu de estar aqui com você mais uma vez e no seu programa Negócios, Dívidas e Cidadania, não é? Para falar das atividades da CERC. Isso, professor, isso mesmo. A CERC, que é a Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito, foi criada para quê? Para promover a representação das suas associadas e também para ajudar no resgate da cidadania. Né? E como é que é feito esse resgate da cidadania? Em primeiro lugar, e sobretudo, para obedecer um código de ética que a própria CERC desenvolveu. No sentido de quê? No sentido de jamais constranger o inadimplente. Né? E isso foi baseado também em quê? Baseado no próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Que estabelece que não se pode de maneira nenhuma. Né? Aí, no fundo, é aquele negócio de a gente não se deve afligir o aflito. Né? Verdade, inadimplente, verdade. Vamos manter. Então, a CERC tem essas duas, Orlando, duas vertentes de trabalho. Em primeiro lugar, a representação com credibilidade. Você mesmo mencionou aí, eu fico muito satisfeito disso, com credibilidade. Credibilidade junto a quê? Junto ao mercado como instituição e credibilidade junto à sociedade. Quer dizer, as empresas de recuperação de crédito são empresas sérias, são empresas que não querem de maneira nenhuma usar de subterfúgios para promover a recuperação de crédito e são empresas que, por outro lado, ajudam as pessoas ou tratam de ajudar as pessoas a recuperar a sua condição de cidadão de crédito. De crédito. Professor, então vamos ao que viemos fazer aqui. Tomei conhecimento do plano da diretoria para o ano de 2011 e pareceu-nos que a entidade realizou as questões que nasceram do planejamento, ou seja, do seu plano de ação. Mas também realizou aquelas que nascem do dia a dia na sua relação de trabalho. Né? Porque você planeja, mas existem coisas que acontecem e você tem que resolver rapidinho. Nesse sentido, o senhor poderia traçar um panorama dessas ações para que a gente possa realmente desenvolver o programa, professor? Claro, Orlando. E até com muito prazer eu digo isso, porque nós não temos uma equipe muito grande, é uma equipe pequena, mas altamente dedicada, uma equipe extraordinária e que nos ajudou a fazer uma série de coisas. Vamos começar, por exemplo, pela própria criação da ouvidoria. Você mencionou aí em algum outro programa seu a ouvidoria a qual os nossos cidadãos podem recorrer se por acaso for vítima de algum constrangimento, de alguma abordagem mal conduzida, não é? Perfeito. Então, essa ouvidoria está lá cumprindo o seu papel. Nós temos um ouvidor, que é exatamente o presidente do nosso Conselho de Ética. Então, é uma pessoa do Conselho de Ética
alocada para presidir ou para gerenciar, melhor dizendo, a nossa ouvidoria. E é um serviço que está à disposição dos cidadãos, à disposição dos inadimplentes, sem nenhum preconceito. Recebemos a reclamação e tratamos de encaminhá-la. Encaminhá-la a quem? Encaminhá-la ao dono do crédito, ao contratante do serviço de alguma das nossas associadas ou alguma nossa associada mesmo, e tratar de dar uma resposta a quem solicitar. Então, eu faço coro até com um chamamento que você fez aí num outro programa, de que os telespectadores, se sentirem constrangidos, por favor, procurem a ouvidoria da ASERC. Né? Obrigado, professor. Obrigado. Um outro trabalho que nós realizamos, esse talvez seja, vou de um polo ao outro, Orlando, o trabalho mais importante que nós realizamos, tanto para a representação das empresas como para a própria sociedade, é o nosso congresso. O Congresso Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito. Professor, por que o mais importante, professor? Porque é um evento igual a muitos, mas o senhor usou um adjetivo mais importante do segmento. Exatamente, porque ele promove o encontro de contratantes e contratados e a própria sociedade. Primeiro, ele é aberto ao público. Quem quiser ir, vai. Segundo, ali estão contratantes, contratados para discutir temas comuns aos dois. Vamos. E temas também relacionados com a própria economia brasileira. Economia em que setor? No setor do crédito, do suprimento do crédito e da sua recuperação. Né? E neste ano de 2011, nós tivemos uma novidade que foi introduzida pelo nosso presidente, o Dr. José Roberto Romeu Roque, as oficinas de difusão da cultura da cobrança, que foi, eu diria também, um sucesso paralelo. No sentido, por que ela foi um sucesso? Porque atraiu bastante gente. Nós estamos difundindo para o pequeno e médio empresário brasileiro a cultura da cobrança. Porque tem 60% dos créditos que as empresas recuperam vêm de contratos com bancos. Bancos ou instituições financeiras de um modo geral. Então, as outras, os grandes magazines, cartões de crédito, etc., sobra pouco. E para o pequeno empresário, às vezes, ele tem receio. Ele tem lá os seus cheques que recebeu, os famosos pré-datados, a grande invenção brasileira, não é? Não tem como cobrar. E pequenos créditos. Então, nós estamos, neste ano, tratando de fazer a difusão dessa cultura. Cobre aquilo que é seu. Para quem esse recado? Para a pequena e média empresa brasileira. Então, são por essas razões, Orlando, de discutir grandes questões ligadas ao crédito e à sua recuperação, a promoção da difusão da cultura da cobrança e mais uma coisa. Nós instituímos no local do Congresso uma feira que nós estamos chamando de maneira incipiente de Feira Nacional de Insumos e Tecnologia para a Recuperação de Crédito. O que é esta feira? É exatamente o fornecedor, o supridor de insumos e de tecnologia para a recuperação de crédito que vai lá expor o seu produto para o público que acorre ao Congresso. Né? E nós temos visto crescer isso de ano a ano. Né? São empresas que fornecem software, são empresas que fornecem hardware, outros serviços de telecomunicação, né? Até empresas que vendem hardware, né? Notebooks, computadores, sistemas. Então, isso tem atraído um público interessante. Então, neste último congresso, era muito agradável para nós vermos ali no lado do plenário mesmo, onde se davam os painéis, e do outro lado a feira, né? Uma feira tecnológica. Né?
E a propósito, Orlando, nesse congresso, você me provocou dizendo que por que ele era o mais importante? Neste congresso, nós tivemos a oportunidade de lançar 2 realizações devidas ao programa, constantes do programa de trabalho da Tá certo. Uma foi este livro, eu acho que você o conhece, né? É um livro de tecnologia. Isso, por favor. Olha aí. Um livro de tecnologia a serviço da recuperação de crédito. Aqui nesse livro, Orlando, nós temos casos de sucesso. De quê? De empresas que trabalham na área de tecnologia da informação. E dedicado a quê? Dedicado aos negócios da recuperação de crédito. Ou seja, esse livro está duplamente focado no Brasil. Em primeiro lugar, é para as empresas brasileiras. Segundo, obedecem à cultura brasileira de negócios. E além de 6 casos, meia dúzia deles, desenvolvidos por empresas brasileiras, nós temos um panorama introdutório, um caso muito bom, muito bem escrito, e depois uma análise feita por um dos consultores, modeladores, o professor Máximo Tagliavini. Então, um livro que eu diria que não deve faltar na estante de profissionais e de faculdades. Aliás, eu gostaria de dizer para você também que, com muita satisfação, me permita aí a minha empolgação, mas muitas faculdades no Brasil têm respondido a essa... Nós fizemos uma remessa do livro às faculdades, às bibliotecas das faculdades, e temos recebido... Seria um selo de qualidade para as empresas? Exatamente. Que participaram? Exatamente. E interessante, Orlando, faz parte da série nossa de sustentabilidade na recuperação de crédito. Ou seja, já existe um outro livro... Um livro anterior que nós fizemos é um livro escrito pelo professor Oceano Zacarias, também consultor dessa área, sobre qualidade. Quando nós começamos a falar da CERC, eu disse para você que ela gostaria de ter credibilidade. E uma das formas de ter credibilidade é atuando corretamente dentro dos parâmetros da lei, buscando recuperar cidadanias e coisas, mas também tendo qualidade assegurada. E nós optamos por ter a qualidade atestada pela ISO. Ótimo. Então, foi nesse sentido que nós fizemos o primeiro livro. Mas eu queria lhe mencionar também aí um outro trabalho lançado nesse congresso, que foi o anuário das empresas brasileiras. O diretor, por favor. Olha aí, esse é um outro trabalho que nós fizemos neste ano de 2011, não é? Anuário Brasileiro das Empresas do Setor de Cobrança e Recuperação de Crédito. Então, Orlando, por essas razões, este congresso, eu diria que se reveste, então, dessa importância. Então, eu poderia acreditar que o congresso também contribui no sentido de que a CERC possa estar preenchendo essa lacuna de uma entidade representativa do setor que traz, além da representatividade, além do conhecimento da associação, mas também a confiabilidade para as suas associadas e suas empresas parceiras, como no livro Um Selo de Qualidade. Perfeitamente. É nessa forma que a gente deveria entender tudo isso. Professor, agora tem uma coisa que não me cala, professor. Eu tenho ouvido falar e muito da indústria da recuperação de crédito. Ou seja, é uma evolução ao passado, onde eram empresas de cobrança, SCOB, chamada pelos contratantes, ainda até hoje eles chamam, mas eu vejo falar de indústria da recuperação de crédito. Professor, isso é uma quebra de paradigma, isso é uma mudança de comportamento, uma mudança de direção. Professor, isso não vai de encontro a novos desafios, como, por exemplo, qualificação da mão de obra, o horário de trabalho, um ambiente específico para a recuperação de crédito, que hoje isso é meio dúbio, né? Não tem um ambiente, tem um ambiente específico, mas ele é similar a outro, quer dizer, cria então uma interpretação dúbia. Os desafios dessa mudança, professor, desse crescimento, quais seriam eles e como enfrentá-los? Orlando, em primeiro lugar,
eu quero dizer para você que tudo isso que você colocou e colocou muito bem é uma evolução. Ou seja, nós estamos de fato no caminho da evolução. Se as empresas começaram com muito folclore em torno delas, muita gente fala aí, conta as folclores, conta de bandinhas, conta de pessoas vestidas de vermelho e não sei o quê. Hoje, a coisa em primeiro lugar. O setor civilizou-se. Ou seja, há um princípio grande de civilidade no setor, trazido em primeiro lugar pelas determinações do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o constrangimento. Né? Esse foi o primeiro passo na linha da civilidade. Segundo, a criação da própria ACERC, como uma associação que reúne as empresas, e cria um código de ética, um código que impõe. Né? Diz, vocês têm que se comportar dessa maneira. Associado aqui tem que obedecer esse código. Se não obedecer, está fora. Né? E, em terceiro lugar, eu também diria para você que há uma evolução na linguagem. Né? Hoje nós estamos falando de uma indústria da cobrança, que reúne o quê? Reúne empresas dedicadas à recuperação de crédito. Né? Não são mais os SCOBs. SCOBs o que era? Eram os escritórios de cobrança. Um escritório de cobrança, né? Uma abreviação aí para... Né? E, não, hoje é uma indústria, eu diria, consolidada, grandes, pequenas e médias. Obviamente, talvez tenhamos no Brasil umas 500 empresas, né? Mas são empresas legalmente constituídas, reconhecidas, né? Que empregam pessoas, que às vezes terceirizam algumas tarefas, que adquirem insumos nacionais e insumos importados, né? E que hoje está altamente tecnologizada. Não se faz mais aquela cobrança na base do papelzinho, da fatura, não. Hoje é o computador, é a carteira, né? Na linha do dígito. Então, e nesse sentido, você me perguntava, você me colocou, essa indústria tem as suas próprias características? Tem. É um setor, em primeiro lugar, emprega muita gente. Nós temos estimativas de que esta indústria emprega no Brasil hoje cerca de 350 mil pessoas. Veja você que é um contingente expressivo. Né? Expressivo, altamente expressivo. Né? Tudo isso ali com a sua contribuição previdenciária, 13º, férias e, sobretudo, nessa linha do emprego, fornece uma excelente oportunidade para o primeiro emprego. Então, você vê, é de fato uma indústria, repito, ao responder a sua indagação, uma indústria consolidada, tecnologicamente bem posicionada e que tem uma presença assegurada na economia brasileira. Perfeito. Meus amigos, eu gostaria que vocês que nos assistem e estão vendo esse panorama, essa retrospectiva do trabalho da ACERC, aproveito para dizer a você, se você se sente constrangido, houve alguma abordagem indevida para com você de algumas de nossas associadas ou de algum de nossos contratantes, que você possa acessar o nosso site www.acerc.org.br. Lá tem uma orelha no site que é da ouvidoria da cobrança. Acesse, coloque lá a sua reclamação, coloque lá o seu pedido, que tudo faremos para poder auxiliá-lo e esclarecê-lo dentro das suas necessidades. Resgatar a cidadania é você também buscar uma condição de esclarecimento, de entendimento. E nós somos um canal onde você realmente pode aproveitar disso para se fortalecer, se orientar e esclarecer. E com toda certeza teremos o maior prazer em auxiliá-lo. Professor, o nosso tempo é curto para que a gente possa falar de trabalhos importantes, de trabalho feito com luta, com sacrifício. É verdade que a gente falando parece fácil.
mas eu sei que é árduo, difícil e não é céu de brigadeiro quase nunca. Mas eu gostaria que o senhor pudesse também traçar para a gente um panorama dos trabalhos propostos e daqueles que serão trabalhados para 2012. Ora, com muito prazer. Falando de novidades, nós queremos ver se colocamos no ar a reformulação do nosso site, para ficar mais fácil. É uma coisinha muito simples, mas nós estamos trabalhando nisso. Vamos reformular o site para ficar altamente amigo ou amigável, como querem alguns, né, para o nosso telespectador, para a pessoa que nos procura. Né? E ali nós vamos colocar também, esse é um trabalho para o associado, que é um portal de compras. Ou seja, nós vamos facilitar o intercâmbio entre o fornecedor e o consumidor, no caso, as empresas. Então, é todo um trabalho que nós estamos fazendo dentro do nosso site. Né? Ali também nós temos o blog da cobrança, enfim. Esse é um trabalho de formiguinha. O grande trabalho é fazer o 6º Congresso. Aliás, já andamos contatando aí algumas empresas capazes de permitir ou possibilitar o patrocínio deste evento, que nós queremos fazer em meados de setembro. Perfeito, professor. Né? E queremos também, Orlando, editar um novo livro de tecnologia a serviço da recuperação de crédito. Seria o 3º livro da nossa série de sustentabilidade na recuperação de crédito. E o assunto, professor, desse livro seria tecnologia? Seria talvez esgotar os casos aí de inovação na área da tecnologia. Dar oportunidade para as novas parceiras mostrar sua expertise, mostrar suas ferramentas. Exatamente. Perfeito. Vamos continuar lutando pela qualidade, né, o aperfeiçoamento da qualidade na recuperação de crédito e tratar de fazer com que as nossas associadas obedeçam fielmente o princípio do não constrangimento, do tratamento civilizado ao inadimplente, ajudando-o a recuperar a sua condição de sujeito de crédito. Perfeito. Professor, o programa tem um apoio da Uniacerc, a Universidade Corporativa da Cerc. E o lema da Uniacerc é semeando conhecimento, formando talentos. Nesse sentido, professor, qual seria o plano da Cerc para 2012, onde a qualidade, onde o ensino, a capacitação possa realmente favorecer ao primeiro emprego e ao treinamento como um todo? Orlando, a Uniacerc, nós estamos vendo que ela precisa de um revigoramento e de uma reformulação. E nesse sentido, nós estamos querendo nos voltar tanto para o associado, que é o que nós já fazemos, mas como nos voltarmos também para o mercado. Isso é a forma de atuação. Atender ao associado e atender ao mercado. E nesse sentido, queremos também introduzir uma coisa, que é o trabalho de recrutamento e seleção da mão de obra, que é um trabalho que ficaria para a Uniacerc desenvolver. Se a empresa tem necessidade de mão de obra, a Uniacerc pode ir no mercado e dizer, olha, essa pessoa tem condições de atender a essa sua demanda. Não é? Entendo, esse é um projeto que já está, vamos dizer, praticamente pronto na Acerc. Está precisando ser implantado. Ser implantado. Não é? E agora, vai depender, obviamente, do apoio que receber das associadas. Porque, nesse caso, as associadas teriam um papel mais proativo do que o passivo que tem sido feito até agora, de oferecer o curso e esperar que haja interessados. Perfeito. Não é? Perfeito. Professor, para que a gente possa estar finalizando a sua participação no programa, eu gostaria de encerrar com o senhor perguntando o seguinte: professor, o que está sendo feito ou o que poderá ser feito buscando uma maior visibilidade da Acerc junto ao setor financeiro, junto ao setor como um todo, ou seja, as parceiras, os contratantes, a sociedade como um todo? Orlando, você sabe que esse é um trabalho também que se constrói no dia a dia. É um trabalho de
passo a passo. Aliás, existe um ditado chinês que diz que para a gente caminhar uma milha tem que começar dando um passo, né? Nós estamos fazendo isso. Temos para divulgação, temos o nosso clipping, que atinge, eu diria hoje, talvez, uns 5 mil leitores a cada dia, né? Com notícias do setor, notícias da ACERC, notícias da economia, né? Temos os nossos cursos, temos os nossos livros, temos o nosso anuário. Então, tudo isso está sendo feito, colocado junto ao mercado e junto à sociedade, né? No trabalho de cada dia dar um passo. E também de artigos que se escrevem na imprensa a respeito de programas que nós estamos desenvolvendo. E há um programa, Orlando, que você também já mencionou aí, eu já vi em outras oportunidades, que é o da educação financeira, né? Então, isso a gente vem fazendo também no sentido de alertar as famílias da necessidade de um orçamento, do consumo consciente, da necessidade da poupança. O trabalho da sustentabilidade, né? Exatamente. Como um todo. Professor, sinta-se à vontade para as suas considerações finais. Chegamos ao término. Coisas para falar, eu sei que existe aos montes, mas o nosso tempo é curto e o programa também é um dos sustentáculos de visibilidade da ACERC, né? Eu não precisava dizer isso, né, Orlando? É isso aí. Mas, sinta-se à vontade. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de haver estado aqui no seu programa. É sempre uma satisfação. E agradecer também às nossas empresas associadas, aos nossos telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência, né? E colocar a nossa casa à disposição da cidadania. Problemas? Nossa ouvidoria está à disposição. Nossos técnicos estão lá para atender. E eu agradeço e quero mandar um abraço muito cordial e muito atencioso, muito carinhoso aos nossos servidores da ACERC, Orlando. Esse é bem lembrado. Uma coisa que eu sempre tenho em conta, que se faz muita coisa, às vezes prescindindo de uma equipe grande, mas desde que seja uma equipe dedicada, competente e cônscia dos seus deveres. E isso nós temos na ACERC. Muito obrigado a todos e muito especialmente obrigado a você. Obrigado ao senhor, professor. Meus amigos, chegamos ao término de mais um programa Negócio, Dívidas e Cidadania. Lembro a vocês que esse programa e os anteriores podem ser vistos também no nosso site www.acerc.org.br. Até o próximo programa. Um forte abraço a todos vocês. Tchau.